Super-humanos geneticamente modificados vão mudar o mundo para sempre, mas não da forma que você pode esperar. Por exemplo, super-humanos teriam enormes vantagens na sociedade. Super-humanos geneticamente modificados nasceriam com várias vantagens em relação aos humanos normais. Eles seriam superiores em inteligência, memória, resistência, agilidade e força, e teriam aparências físicas quase perfeitas. Poderia se tornar comum que super-humanos tivessem QIs acima de 250, a capacidade de correr a mais de 64 km por hora e a habilidade de levantar mais de 900 kg no supino. A única limitação que eles enfrentariam seriam as leis da física. Humanos geneticamente modificados rapidamente se tornariam os melhores em todas as indústrias, em todas as atividades atléticas possíveis e em todas as áreas da vida. Eles quebrariam todos os recordes já batidos na história em atividades mentais e físicas. Eles podem até fazer descobertas científicas que mudam o mundo e que as IAs não conseguem fazer com facilidade. Eles seriam muito menos propensos a doenças e enfermidades, e eventualmente dominariam todas as ligas esportivas. Eles sobreviveriam mais facilmente no espaço e em outros planetas, e poderiam viver 200 anos, 500 anos e talvez muito mais do que isso. À medida que os cientistas identificam as combinações genéticas que otimizam habilidades específicas, humanos geneticamente modificados se tornariam cada vez mais inteligentes e poderosos nas próximas décadas e séculos. Isso poderia até mesmo dar origem a habilidades biológicas totalmente novas e imprevisíveis. 2. Pessoas de todas as idades poderiam escolher editar seus genes. Clínicas de edição genética no futuro poderiam usar tecnologias como o CRISPR para manipular diretamente o código genético das células de um indivíduo. Esses procedimentos provavelmente envolveriam o uso de terapias direcionadas, onde vírus modificados ou nanopartículas entregariam ferramentas de edição genética aos tipos certos de células no corpo. O CRISPR ou tecnologias semelhantes de edição genética seriam então usados para cortar o DNA no local exato do gene indesejado, permitindo a exclusão, reparo ou substituição dessa sequência genética. Essas modificações genéticas poderiam prevenir doenças, mas também poderiam alterar atributos físicos, como cor dos olhos, altura, inteligência, força ou até mesmo retardar o processo de envelhecimento. Os humanos poderiam até mudar de sexo de forma mais fácil e abrangente do que jamais foi possível antes. O tempo que levaria para essas mudanças acontecerem dependeria em grande parte de qual aspecto de si mesmo você está alterando e de quão rápido isso ocorre. Células com os genes alterados substituem as células existentes. Por exemplo, se uma alteração genética for feita para mudar a cor do cabelo, você pode esperar até que o cabelo novo cresça para ver a mudança, o que pode levar algumas semanas ou meses. Se você estiver alterando a cor da pele, pode ser necessário esperar que as células antigas da pele caiam do seu corpo e que novas células venham à superfície. Isso normalmente ocorre em cerca de um mês. No entanto, muitos aspectos da nossa aparência física, como a estrutura óssea ou a altura, são em grande parte definidos durante a infância e adolescência, enquanto o corpo ainda está em crescimento. Mudar esses aspectos na idade adulta provavelmente levaria muito mais tempo e pode não ser viável sem intervenções médicas adicionais e substanciais. Número 3. Podem surgir novas classes sociais e formas de discriminação. Poderíamos ver o surgimento de novas classes sociais baseadas em características e habilidades modificadas. Essas classes sociais poderiam estar altamente correlacionadas com a riqueza familiar, já que as melhores melhorias genéticas seriam as mais caras. Indivíduos nas classes sociais mais altas teriam acesso à melhor educação, oportunidades de carreira, possibilidades de namoro e muito mais.
eles poderiam ser recompensados com respeito e admiração em todo o mundo, mesmo nos casos em que nunca precisaram trabalhar por nada do que têm na vida. Por outro lado, os humanos mais ambiciosos e geneticamente modificados poderiam se tornar líderes em suas áreas e moldar o rumo da sociedade com suas habilidades e recursos excepcionais. Eles poderiam trabalhar com ciborgues e IAs superinteligentes para criar formas totalmente novas de governo e ordens sociais. E eles poderiam nos catapultar para uma civilização de tipo 1 e tipo 2 muito mais rápido do que muitas pessoas hoje preveem ser possível. No entanto, as pessoas sem aprimoramentos genéticos poderiam se encontrar nas classes sociais mais baixas. Até mesmo o tipo de pessoas que hoje são consideradas como tendo vantagens injustas poderiam se tornar cidadãos de segunda classe e vítimas de um sistema de castas genético. Muitos pais podem optar por não modificar os genes de seus filhos enquanto ainda são embriões, seja por crenças religiosas, preocupações éticas ou restrições financeiras. De qualquer forma, essas pessoas podem precisar viver toda a vida em grande desvantagem e acabar sendo marginalizadas em suas sociedades. Para escapar disso, muitas pessoas poderiam optar por se aprimorar geneticamente mais tarde na vida, embora os efeitos dessa modificação genética possam não ser tão impactantes quanto nascer com essas modificações. Eles poderiam substituir partes do corpo, incluindo o cérebro, por versões sintéticas superiores. Eles também poderiam fundir mentes com IAs superinteligentes. 4. Bebês projetados poderiam se tornar comuns. Em clínicas do futuro, pais em potencial poderiam consultar conselheiros genéticos e utilizar técnicas avançadas de edição genética, como o CRISPR, para projetar a composição genética de seus futuros filhos. Esse processo provavelmente começaria com a fertilização in vitro, onde os óvulos são extraídos da mãe e fertilizados com o esperma do pai em um ambiente de laboratório. Usando modelos preditivos avançados, baseados em inteligência artificial, os traços genéticos e as susceptibilidades dos embriões poderiam ser previstos com alta precisão. Os pais então consultariam um especialista e usariam um sistema computadorizado para introduzir ou eliminar genes de sua escolha. Basicamente, isso daria a esses futuros pais controle total sobre a aparência, inteligência e habilidade atlética de seus futuros filhos. Eles talvez até consigam alterar genes que mais se correlacionam com traços de personalidade e comportamentos. Imagens e vídeos gerados por inteligência artificial poderiam até mostrar como a criança poderia parecer em certas idades no futuro. Os futuros pais também poderiam ter acesso a gráficos e vídeos gerados por inteligência artificial que mostram como as habilidades daquela criança se comparariam às habilidades de outras pessoas. Ironicamente, muitos desses embriões geneticamente modificados passarão por tantas mudanças que os bebês resultantes não se parecerão em nada com seus pais. 5 organizações secretas poderiam produzir super-humanos em massa. Governos podem querer criar uma nova geração de cidadãos com habilidades aprimoradas para obter vantagens sobre outras nações. Em países onde isso é permitido, empresas poderiam criar futuros funcionários de suas organizações desde o nascimento para formar os funcionários mais leais e trabalhadores possíveis, que nunca vão procurar emprego em outra empresa. Isso supondo que essas empresas já não estejam usando robôs nesse ponto. Organizações de espionagem poderiam produzir em massa candidatos para realizar as missões de espionagem mais difíceis da história. Essas missões poderiam envolver o roubo de segredos governamentais valiosos dos locais mais seguros do mundo e criar as condições para derrubar governos. As organizações de espionagem menos éticas poderiam até criar uma nova liga de assassinos super-humanos, com níveis superiores de consciência situacional, inteligência e habilidades de combate.
As organizações poderiam produzir em massa e criar humanos para fazer uma única coisa, e fazer isso bem: assassinar qualquer pessoa que seja declarada inimiga de seu país de origem. No entanto, a doutrinação eficaz geralmente exige muito tempo e esforço. É por isso que interfaces cérebro-computador poderiam ser usadas para incutir crenças, valores e pensamentos nas mentes desses humanos produzidos em massa. Para criar as máquinas de matar mais leais e obedientes possíveis, eles poderiam até implantar IAs em suas mentes para assumir o controle total de seus pensamentos. Os candidatos com melhor desempenho poderiam ser clonados para uso futuro. Organizações poderiam até surgir ao redor do mundo para promover a eugenia, o que envolveria aumentar a ocorrência de características físicas que elas consideram superiores às outras. Eles poderiam tentar criar o que consideram ser uma raça superior. Os humanos produzidos em massa por essas organizações poderiam ser ensinados durante toda a vida que são superiores aos outros, baseados apenas em características como cor da pele, traços faciais, cor do cabelo e cor dos olhos. Número 6. Poderíamos perder o visualismo e a diversidade na sociedade. À medida que pais e outras pessoas selecionam características específicas para modificar embriões e a si mesmos, certos traços podem se tornar escolhas frequentes, levando o conjunto genético a se tornar cada vez mais homogêneo. Essa homogeneização pode ocorrer à medida que a popularidade de certos traços leva à eliminação sistemática de outros, resultando em uma faixa restrita de características genéticas sendo transmitidas ao longo das gerações. Essa redução na diversidade genética, devido à engenharia genética, pode ter efeitos prejudiciais sobre a sobrevivência e adaptabilidade da espécie humana a longo prazo. Tradicionalmente, a diversidade genética tem sido crucial para fornecer uma proteção contra doenças e mudanças ambientais. Pode-se argumentar que poderíamos deixar as IAs superinteligentes curarem todas as doenças futuras que possam existir, mas esse plano pode não ser tão infalível quanto parece. Por exemplo, uma epidemia pode ocorrer tão rapidamente no futuro que não teríamos tempo de curar a doença, nesse caso, antes que fosse tarde demais. Além disso, a perda de traços genéticos raros e variações poderia dificultar nossa compreensão da biologia humana e impedir o desenvolvimento de novos tratamentos e terapias para várias condições médicas. Além disso, os genes selecionados para os humanos poderiam forçar essas pessoas a servir funções pré-determinadas na sociedade. Isso poderia forçar uma porcentagem significativa da população a perder a sensação de livre-arbítrio. Número 7. Poderíamos ver híbridos de humanos e animais. À medida que a engenharia genética amadurece, os cientistas poderiam combinar o material genético de humanos com o de animais. Esses humanos, se ainda pudermos considerá-los humanos, teriam características e capacidades novas que corresponderiam aos genes animais. Por exemplo, humanos com genes de águia poderiam enxergar objetos a quase 5 km de distância. Humanos com genes de tigre poderiam ter agilidade, força e velocidade superiores. E humanos com genes de lobo poderiam sentir o cheiro das substâncias mais sutis a até 1 km de distância. No entanto, em alguns casos, combinar os genes de uma pessoa com os de animais poderia levar a aparências físicas que são consideradas estranhas e perturbadoras para algumas pessoas. O desenvolvimento de tais híbridos exigiria um entendimento profundo das complexidades do genoma humano e dos genomas de várias espécies animais. Além disso, criar híbridos viáveis exigiria superar barreiras biológicas significativas, como diferenças no número de cromossomos e a compatibilidade das estruturas celulares entre humanos e animais. Inicialmente, as pessoas poderiam viajar para países com menos regulamentações e custos mais baixos para obter esse tipo de aprimoramento para si mesmas e para seus futuros filhos.
Além disso, quando isso se tornar possível, o mundo pode estar muito mais estranho do que é agora, graças à singularidade tecnológica. Nesse ponto, essa prática pode realmente parecer normal para a maioria das pessoas. Número 8. Grupos de oposição podem tentar proibir a edição genética. Esses grupos de oposição podem expressar preocupações sobre a ética de editar genes humanos, mutações indesejadas que poderiam ocorrer e outras consequências potencialmente prejudiciais. Alguns grupos poderiam protestar diariamente em frente às clínicas de edição genética. Alguns grupos religiosos, em particular, ficariam indignados com essa prática. Políticos usariam a indignação desses grupos para traçar linhas partidárias. Isso pode virar tema de debate em todo o ciclo eleitoral na maioria dos países do mundo. Em vez de discutir as nuances e gradações desse tema e percebê-lo a partir de uma perspectiva equilibrada, muitas pessoas poderiam optar por enxergar essa questão a partir de pontos de vista básicos, como bom ou ruim. 9. A maioria das doenças poderia ser eliminada. Estima-se que existam várias milhares de doenças reconhecidas pela comunidade médica. E elas são influenciadas por uma combinação de fatores genéticos, ambientais e de estilo de vida. Essas doenças incluem gripe, câncer, raiva e vírus da imunodeficiência humana. Também poderíamos prevenir e curar condições como calvície masculina, doença de Alzheimer, artrite e doença de Parkinson. Algumas pessoas consideram o envelhecimento uma doença que também poderia ser curada. Como subproduto da modificação genética em larga escala, a maioria dessas doenças e condições poderia ser curada até o final deste século. 10 humanos poderiam se tornar uma nova espécie. À medida que os humanos continuam adicionando e removendo genes do pool genético, poderíamos eventualmente cruzar a barreira das espécies em larga escala. Essa nova espécie poderia ser caracterizada por um conjunto de características engenheiradas que divergem substancialmente das do Homo sapiens. Alguns desses novos seres poderiam perder a capacidade de se reproduzir naturalmente com Homo sapiens. Ao longo de décadas, séculos e milênios, esses novos seres poderiam adquirir aparências físicas muito mais diferentes do que jamais imaginamos. Eles podem não se importar com o que Homo sapiens pensa e traçar um novo caminho evolutivo que não tem relação conosco. Ironicamente, eles poderiam começar a se parecer com o que imaginamos que alienígenas superinteligentes seriam. Obrigado por assistir. Não deixe de assistir a este próximo vídeo sobre o futuro da humanidade.